existe uma diferença muito grande entre eu te dar uma aula e você aprender, tá bom? São coisas diferentes. Eu posso te ensinar o melhor conteúdo e você pode simplesmente escutar, mas não absorver. E o absorver, a primeira coisa que a gente parte do princípio, eu lembro que quando eu dava aulas presenciais, eu falava muito isso. Eu sempre comecei as minhas aulas, e eu sou palestrante também, às vezes, dependendo do tema da minha palestra, eu peço com muita humildade a mesma coisa. Eu falo, faz um favor pra mim, abra o seu coração pra me escutar. Porque quando a gente chega nos lugares com o coração fechado, a gente não absorve, a gente escuta, mas não absorve. Então eu sempre penso isso, eu falo assim, gente, abre o seu coração, me escuta, depois você analisa se faz sentido o que eu vou falar ou não. Porque quando a gente já chega com o coração fechado, às vezes o conteúdo é incrível, você tá ali, veja bem, quem é essa menina aí pra me falar isso? Né? E eu sou uma pessoa que eu posso te dizer que tô aqui cumprindo um propósito que Deus colocou na minha vida, tá? Então, de alguma forma, se o que eu falar fizer sentido pra você, que isso gere transformação na sua vida, tá bom? Vamos começar o nosso conteúdo, temos 229 pessoas nesta aula, ao vivo, né? E eu vou te provar hoje que você precisa entender mais de calvície. Você precisa saber tratar o seu paciente de calvície, desculpa. Você precisa conhecer desse mundo maravilhoso. Eu sou apaixonada de todas as coisas da terapia capilar. Uma das coisas que eu mais gosto é realmente os cuidados do couro cabeludo. E gosto mais de couro cabeludo, inclusive, do que da haste. E também o tratamento de calvície, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, vou tirar. Ah, que legal, doutora Tânia Jorge, que gracinha. Que Deus abençoe você, tá? Muita gente fala isso pra mim, que foi Deus que proporcionou esse encontro. Eu vou falar um negócio pra vocês que eu faço, e aí já é uma primeira dica que não tem a ver com a aula, mas eu acho que é algo que realmente funciona muito. Nas minhas orações eu falo pra Deus pra me trazer pessoas que precisem de mim. Precisem de mim. Porque muitas vezes, até sobre cliente, na clínica, por exemplo, muitas vezes o cliente me acha, mas o cliente às vezes não tá precisando de mim, entendeu? E eu não quero ser uma pessoa que tô ali perturbando pra você fazer parte do meu mundo. Eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que tem uma autoestima elevadíssima, então eu sou uma pessoa que eu falo assim, cara, eu quero quem quer colar comigo, entendeu? Então por isso que faz muito sentido o que eu faço aqui, por isso que faz muito sentido o que eu faço na minha clínica, porque eu não sou uma pessoa, nunca fui uma pessoa de ficar mendigando o cliente, implorando pra você comprar, implorando pro cliente ir, eu não sou essa pessoa. Só que como não depende de mim algumas coisas, eu falo pra Deus, eu falo assim, eu tô aqui disposta a fazer o melhor trabalho, eu tô aqui disposta a dar a melhor aula, eu tô aqui disposta a desenvolver o melhor tratamento na minha clínica, que o Senhor proporcione um encontro, né, daquela pessoa que tá ansiosa por alguém que faça isso por ela. E aí a gente se encontra e eu tenho certeza que vai dar match, né? Eu tenho certeza que as coisas vão dar certo e ali eu tenho certeza que o tratamento vai ser incrível. Eu tenho certeza que porque a pessoa deseja tanto quanto eu que dê certo. Eu não insisto em quem não quer, né? Isso é uma coisa da minha personalidade, talvez. Eu sou turrona, né? Então eu não insisto. Cara, você não quer, eu te peço logo. Tá bom, não quer não? Então, tchau. Então, pra mim, faz sentido um cliente que vai me procurar na minha clínica e paga, mas ele tá com vontade. Porque tem gente que acha que porque pagou, ele já tem direito a tudo e comigo não tem. Comigo é assim, eu paguei, fez mais do que sua obrigação em pagar, mas você precisa se dedicar, você precisa desenvolver o tratamento. Se você é minha aluna, você precisa estudar. Então, tem que rolar essa sinergia de valores, tá bom? Isso pra mim é super importante, sinergia de valores. Eu quero muito te cuidar de você e você quer muito ser cuidada, então é impossível dar errado. Então, quando eu falei pra vocês sobre a primeira dica, fale isso sobre a sua empresa. Ore a Deus, fala assim, me traga clientes que precisam dos meus serviços e que reconheçam o valor do que eu faço. Porque muitas vezes a gente desenvolve um ótimo trabalho e o outro não percebe que aquilo é valoroso. E aí não é interessante pra você, porque você vai ser sempre subjugada, entendeu? Então fala pra Deus, fala assim, traga pessoas que reconheçam que o que eu faço tem muito valor, que estejam dispostas a pagar pelo que eu faço, que se dediquem aos seus tratamentos ou se dediquem aos seus cursos, para que isso simplesmente gere transformação, sabe? Eu acho que é uma boa oração para vocês, porque o princípio do nosso trabalho é a transformação, faz sentido? Se eu vendo um curso, o que eu quero, gente? Eu não quero te vender um curso, eu quero que a sua vida seja transformada. Se eu vendo um tratamento na clínica de calvície, eu não quero um cliente, só mais um cliente, eu quero que a vida daquele cara seja transformada.
Então, se não houver algo sobrenatural, algo de Deus ali nessa história, vai dar errado. E eu não quero teu dinheiro, cara. Eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou ganhar dinheiro com as pessoas certas, entendeu? Eu não tenho interesse em ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Isso não faz parte dos meus valores. O meu principal valor como profissional é a transformação, tá? Eu só vou ligar o ar-condicionado, me dê um minutinho aqui. Então, quando eu gero transformação, faz sentido para mim, faz sentido para o meu cliente e todo mundo fica bem. Beleza? E aí todo mundo cumpre bem o seu papel. Então, essa é a primeira dica que eu te dou nas suas orações, quando você acordar, tá lá no metrô, tá no ônibus, vai lá pro seu trabalho, tá no seu carro dirigindo, tá levando as crianças pra escola. Coloque isso na presença de Deus, não deixe de fazer isso, isso é super importante. Fala, Senhor, eu nem sou cristão, eu nem sei muito bem porque eu tô conversando contigo, mas enfim, me deram uma dica e eu vou seguir. Né? Quero que o Senhor me traga aí clientes realmente que curtam meu trabalho, que me respeitem, que me honrem em pagamento, me honrem em respeito, me honrem com carinho e que eu possa fazer a mesma coisa por esta pessoa também, tá bom? E é isso. E aí a gente vai começar a voltar o nosso olhar para a excelência, né? Quando nós estamos na presença de Deus, eu creio que a gente não desenvolve um trabalho para o humano. Aí a coisa muda de figura, você desenvolve, a palavra de Deus fala isso, que tudo aquilo que você for fazer, que você faça como se estivesse fazendo para Deus. E quando você traz isso como um princípio para a sua vida, você faz algo de forma sobre-humana, foge do teu fator humano. Aí não importa se você tá mal-humorada, não importa se você tá com pouca grana, não importa se você brigou com o marido, você vai falar assim, cara, eu vou fazer porque eu tô fazendo para o Senhor, tá bom? Eu também amo a vida de vocês. Eu vou tirar os comentários porque eu vou começar a nossa aula agora, tá? Isso, faça não para o homem, faça para Deus e Deus se agrada o coração de Deus e você vai ser honrada por isso. 270 pessoas nessa live, eu vou tirar os comentários, eu vou pedir só duas coisas enquanto a gente estiver na nossa aula, tá? Coisa 1 é ótimo, né? Que vocês fiquem compartilhando essa nossa aula com mais pessoas e que você clique no coraçãozinho, porque assim o Instagram entende que o nosso conteúdo é relevante e começa a compartilhar com mais pessoas, beleza? Tá bom, vamos lá. Desativar os comentários, vamos que vamos. Nossa aula hoje é uma aula rápida, é uma aula simples e é uma aula de suma importância para o seu sucesso profissional, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é, quando você trabalha com cabelo, quando você trabalha com fibra capilar, você tem um perfil de cliente. Esse perfil de cliente, na sua cabeça, ele é uma quantidade maior de pessoas, na sua cabeça. Por quê? Todo mundo tem cabelo, né? Teoricamente, todo mundo tem cabelo. A mulher, ela faz luzes, a mulher faz química, a mulher estraga, ela faz chapinha. E ela sempre vai precisar de um profissional para fazer o cronograma capilar para ela, para cuidar e tudo mais. Isso é uma verdade? É uma verdade. Isso não deixa de ser uma verdade. Só que quando você é um profissional que só entende de fibra capilar, ou muito pouco sobre couro cabeludo, inclusive para as minhas alunas, por exemplo, do cronograma capilar, que são alunas que são formadas para tratar cabelo e couro cabeludo com caspa e dermatite seborreica, ela tem uma possibilidade de uma quantidade grande de clientes, isso é fato e verdade, mas não necessariamente aquilo que ela faz, aquilo que ela vai oferecer, gera no cliente uma perspectiva de uma resolução de uma dor latente. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz luzes semana passada, meu cabelo estragou, começou a quebrar. Você consegue resolver o meu problema, eu vou lá na sua clínica, no seu espaço, no seu salão e fecho um contrato com você. Beleza? Beleza. Eu quero você, mas eu quero você desde semana passada, cara, entendeu? Então, assim, eu quero você mais ou menos. Eu quero que você resolva o meu problema. Mas eu posso cair no ostracismo de acreditar, eu cliente, que se eu for lá no salão da esquina da mulher que faz uma reposição, uma restauração, sei lá como é que os cabeleireiros de um modo geral chamam, e que não tem tanto entendimento quanto você, que é uma terapeuta capilar, eu posso cair no erro de acreditar que aquela profissional tem a capacidade de cuidar do meu cabelo danificado tanto quanto você. Só que a sua sessão de terapia capilar para cuidar do cabelo dela custa R$250. E a cabeleireira te oferece uma máscara para fazer uma hidratação de R$80, por exemplo. Aí eu, de forma muito leiga, como cliente, falar, eu vou lá na mulher que paga 80, não vou pagar aqui R$250 por essa moça. Por que eu penso dessa forma?
Primeiro, que eu posso não ter entendido muito bem o que você pode fazer pra mim de tão valioso. Segundo, é uma dor muito nova. Meu cabelo estragou semana passada, está doendo, tá com a ferida aberta aqui, mas tá doendo. O cliente de calvície, não. O cliente de calvície, ele não tem pra onde ir, meu amor. O cliente de calvície, a dor dele tá doendo tem 10 anos. O cliente de calvície tem 5 anos que tá usando minoxidil e não sabe mais o que fazer. O cabelo continua caindo, continua tendo afinamento capilar. Essa pessoa, ela já está em estado de costume. Ou seja, tô seguindo a vida, mas eu tô com a ferida que talvez não esteja tão aberta, mas ela tá sempre ali. Ela tá sempre incomodando, ela é uma ferida crônica. Do nada eu olho pro cabelo e falo, meu Deus do céu, nossa senhora. Aí sigo minha vida, vou trabalhar, vou comer, vou pra praia e tudo mais, daqui a pouco eu olho de novo. Então tem 1 ano, tem 2, tem 3 e tem muitos anos que eu tô tentando. Então a minha dor, ela já é uma dor já afetou a minha autoestima, já afetou o meu relacionamento com a minha esposa, dependendo do quanto que isso mexe comigo, principalmente se eu for mulher também, a nossa aula hoje não é sobre mulher. Eu já não consigo ter relação sexual direito com meu marido, com a minha mulher, enfim, eu já tô assim, muito abalada. Eu já tô abalada, porque meu cabelo não caiu semana passada, meu cabelo tá caindo há 10 anos, meu cabelo tá caindo há 5 anos. E eu preciso de uma solução. Esse cliente, ele já gastou uma grana com tratamento, já gastou uma grana com cosmético, enfim, a dor dele tá lá. E aí, quando ele encontra uma pessoa que tem uma solução efetiva pro caso dele, a perspectiva dele de gasto é infinitamente superior do que a moça que estragou de química semana passada. Por quê? Porque ele sabe que não é qualquer pessoa que trata a calvície dele. Ele sabe que ele já foi em diversos profissionais, dos quais, de acordo com o exemplo que eu tô dando, não houve sucesso, não houve êxito nesse tratamento. Ele sabe, se ele ficar usando só uma loçãozinha no cabelo dele, ele fala assim, não quero isso não. Você tem alguma coisa que possa resolver? Porque eu não quero mais usar loção não, minha irmã. Eu já usei loção demais, eu tô usando loção A, B, C, medicamento A, B, C tem 3 anos e não resolveu. Então esse cliente, ele já vai ser um cliente mais difícil de você convencê-lo, por isso que você precisa realmente se transformar numa especialista em calvície, não é só você ter um conhecimento raso sobre o caso, mas, em compensação, a partir do momento que você está empoderada de tamanho conhecimento, segura de que você tem o melhor tratamento para oferecer, aí, gata, você ganha um cliente pra vida. Por quê? Porque uma vez que você começa a desenvolver um trabalho bacana de terapia capilar, com técnicas de tratamento de que só um especialista em calvície pode ter, deixa eu te falar uma coisa. Você gera resultados, você gera confiança. Esse cliente sai do seu espaço e chama mais 3, 4, 5, 6 amigos que tem calvície também, te indica. Por quê? Ali ele te ama, aí ele ficou fã. Ele fala, cara, esse é o nome do jogo. O nome do jogo é terapia capilar. O nome do jogo é cuidar da saúde do meu couro cabeludo. Eu entendi a proposta do tratamento e eu estou a fim de fazer parte desse mundo. E aí ele já não está tão preso ao fator financeiro. Ele fala assim, não, a outra tá assim. Não, qualquer pessoa ali que fizer mais barato eu vou. Esse cara, ele já testou essas possibilidades. Ele já testou de 80, ele já testou de 200, ele já testou de 600, ele já testou algumas possibilidades. Então, quando ele vai pra você, ele não está tão preso ao fator financeiro, ele está preso ao fator resultado. O que você pode fazer por mim que eu ainda não tenha feito, beleza? Por isso que é de suma importância também que você leve isso o quanto antes para sua cidade. Porque daqui a pouco você tem 1, 2, 3, 10, sei lá quantos profissionais trabalhando com uma vertente sobre terapia capilar e pode ser que você não entre tão facilmente no mercado. Então, quanto antes você inicia isso na sua região, melhor para você, porque logo você se destaca como uma profissional conhecedora e especialista em calvície, beleza? Então, esse é o principal ponto que você precisa entender mais de calvície. Porém, falando agora sobre calvície masculina. Calvície masculina, ela foi descoberta, o termo foi desenvolvido, começado a falar mais ou menos em 1960, que foi dado o nome mesmo sobre calvície masculina, né? Nessa época nem se falava sobre calvície feminina. E ela tem 2 fatores primordiais para acontecer. Um deles é o fator hereditário. Ou a minha mãe ou o meu pai tiveram ou têm a calvície, né? Para que eu venha a ter também. Então eu preciso ter o gene da calvície para que eu possa desenvolver essa patologia, beleza? Esse é um dos pontos. Segundo ponto é a presença de hormônios androgênicos. Então, quanto mais hormônios androgênicos eu tenho, maior a possibilidade de eu ter calvície, maior a possibilidade de eu ter uma coisa que é importante vocês saberem, alopecia androgenética e calvície é exatamente a mesma coisa, tá bom? Só são terminologias diferentes, mas é exatamente a mesma coisa.
Então, se eu tenho fator hereditário, percebo lá mãe, pai, que tem uma certa queda, tem aqui as têmporas mais peladinhas, ou eu tô aqui com vértice, no caso do papai e tudo mais, então você já sabe que ali já pode ter uma tendência a você também ter calvície, seja você homem ou seja você mulher, ou a mamãe também, tá? E a mesma coisa caso com a presença de hormônios androgênicos. Cris, como que eu vou saber se o meu paciente tem uma quantidade grande de hormônios androgênicos? Os hormônios androgênicos, eles vão caracterizar, eles vão trazer algumas características mais visíveis até, fáceis de serem identificadas no homem, tá? Na mulher também, porque a minha aula, eu sempre falo assim de duplo, né, gente? Porque geralmente eu dou as duas aulas. Então, mas hoje eu vou focar no homem. Então, o que que acontece? Primeiro ponto que você tem que analisar é, normalmente, esse paciente tem uma pele um pouco mais oleosa. Normalmente, esse paciente pode apresentar acne nessa região também. Você pode observar aqui que eu tenho acne nessa região, tá? Que é o que a gente chama de hirsutismo. Tem também a questão do pelo no corpo, pelo no rosto. Então, no caso do homem, normalmente é um homem que tem tendência à barba, aquelas barbas mais grossas mesmo, não é aquele homem que tem dificuldade de fazer o bigodinho, aquela penugenzinha levezinha no rosto. Esse não é um homem com muito hormônio androgênico. Então, o homem que tem muito hormônio androgênico é aquele cara da barba mais grossa mesmo, igual de sobrancelha grossa, aquela sobrancelha que gruda aqui, uma pele mais oleosa, espinha nas costas, pelo aqui nessa região. Se você tiver, em relação à parte dos pelos pubianos, bastante pelo pubiano. Então, o que que acontece? É aquele homem com bastante características de hormônios androgênicos. E aí, por que que esse homem tem tanto pelo, Cris, no corpo, se esse homem vai ficar careca? Te explico. Por quê? Porque o hormônio androgênico, a testosterona, que é bastante alta normalmente nesses homens, ela é um precursor de pelo. Olha que loucura. Ela vai favorecer o nascimento de fios ali terminais grossos no corpo do paciente inteiro. Então, normalmente, uma das características de muita testosterona é muito pelo. Cris, você me deixou confusa, Cris. Como que eu vou ter muito pelo se eu vou ficar careca? Beleza. Por que que isso vai acontecer? Porque nesta região, nos meus folículos desta região, é bastante comum a gente ter, no caso dos pacientes com essas características, ele tem mais quantidade de receptores androgênicos que ficam aderidos ali, que ficam no folículo piloso. Esses receptores androgênicos, eles vão se ligar ao subproduto, eu vou chamar dessa forma, da testosterona. Porque a testosterona, ela tem ao se encontrar com uma enzima chamada 5-alfa-redutase, ela é convertida em dihidrotestosterona, que é o DHT. E o DHT, ele tem uma forte ligação com os receptores androgênicos que estão nesta região. Por que que eles não se ligam, Cris, a outras regiões? Porque nessas regiões eu não vou ter esses receptores androgênicos, só por causa disso. Porque eu vou ter a testosterona circulante. A testosterona circulante, ela é ótima pro homem, deixa ele mais forte, mais viril, mais sexualmente ativo, mais cabeludo, então deixa ele mais másculo, então não é ruim a testosterona. Mas, por esta região ter mais receptores androgênicos, ela vai ter essa ligação com esses receptores androgênicos e em função desse DHT, ele vai desencadear algumas complicações para esse paciente. Quais são elas? Ele vai ter ali na nossa papila dérmica, para quem assistiu minha última aula, eu mostrei para vocês o desenhozinho do folículo piloso, né? E nós vamos ter a papila dérmica. A papila dérmica, ela vai ser responsável por me dizer a quantidade de células que eu tenho ali na matriz do pelo e o tamanho dessas células também para o desenvolvimento do meu pelo. Não se sabe explicar muito bem o que acontece com a papila dérmica, ou há uma diminuição da quantidade dessas células, ou há uma diminuição do tamanho dessas células, mas o fato é, há um impacto significativo nesse ciclo biológico. Em função desse DHT, ele vai tendo uma atrofia do meu folículo e há também essa diminuição, seja do tamanho ou da quantidade, das células da minha papila dérmica, ocasionando um amplo impacto sobre o meu ciclo biológico. Então, a primeira coisa que começa a acontecer é a minha fase anágena fica alterada, então eu não tenho mais a mesma capacidade de nascer e crescer da forma como eu conseguia antes, pelo, tá? Eu, Cristiana, agora me transformei no pelo, e o meu folículo vai sofrendo uma atrofia folicular,
que ano após ano eu vou atrofiando, o que vem me trazer vários malefícios do ponto de vista do meu folículo, da estrutura do meu pelo, do crescimento do meu pelo e da qualidade do meu pelo. Então eu vou tendo um afinamento capilar bastante importante, eu vou tendo uma rarefação bastante importante e ocorre também uma telogenização precoce. Por quê? Porque eu tenho uma alteração importante no meu ciclo biológico e em função dessa alteração do meu ciclo biológico, eu passo a ter um encurtamento da minha fase anágena e, em consequência disso, uma telogenização precoce. Então, o meu pelo, ele nasce, ele cresce, passa rapidamente, já finaliza a minha fase anágena e ele já vai para a fase telógena, já expulsa aquele pelo. E começa esse ciclo de novo, cada vez, quanto menos tempo você dedica ao tratamento precoce, mais isso vai acontecendo. Então, se você encontra um paciente com, 30 anos de idade, tem começado a perceber uma rarefação, tem começado a perceber uma telogenização e uma queda do cabelo, ele já te procura, você consegue reequilibrar esse processo de forma muito rápida. Mas, por quê? Porque apesar de eu ter tido uma atrofia folicular, apesar de eu ter tido um afinamento do cabelo, eu vou colocar aqui visualmente falando só pra gente inferir, porque eu não tenho como medir isso. Vamos supor que o folículo dele fosse desse tamanho. Ele começou a ser acometido ali pela alopecia androgenética tem 3 anos, de uma forma mais significativa. Ele teve uma atrofia que era desse e ficou desse. Percebe? Então você ainda consegue fazer um grande trabalho nesse cliente. Agora esse mesmo cliente fala, meu pai é careca, eu vou ficar careca mesmo e vida que segue. Entendeu? Aí lá com 50 anos de idade, ele entra numa crise lá do cinquentão, quer ficar jovem de novo, não quer ficar mais careca e ele te procura. O folículo dele já tá assim. O fio dele tá fininho, já não tem o ciclo biológico dele, tá altamente comprometido. Toda essa estrutura que era altamente equilibrada pelo próprio processo que Deus fez, ficou ali, gente, já todo bagunçado. Aí você encontra esse paciente com 50 anos de idade, com um folículo desse tamanhozinho. Antes que você me pergunte, Cris, eu consigo medir o folículo? Não, minha irmã, tu não consegue. Tô fazendo aqui só pra você visualizar, tá? Então aqui, ó. Então, desse tamanhozinho aqui, você vai conseguir os mesmos resultados, meu amor? Não vai. E esse cliente seu tem que saber, na hora da avaliação. Você tem que falar, olha, tenho folículos ativos, consigo fazer o protocolo, consigo desenvolver o método Sweet Hair pra gente conseguir recuperar, mas eu não tenho uma perspectiva de resultado. Por isso que é legal, ao longo do tempo que você vai se transformando numa especialista em calvície, você ir documentando todo tipo de paciente. Olha, esse paciente tem 30 anos, ele teve uma resposta rápida, isso, aquilo, aquilo outro. Esse tem 45, reagiu assim. Esse tem 62, reagiu assado. E não necessariamente todos os casos serão parecidos. Pode ser que você tenha um homem de 50 anos que responda super rápido e você pode ter um homem de 30 anos que responda super lento. Por quê? Não depende só do que você vai fazer. Depende do quanto que esse cara se alimenta bem, depende do como é que é a nutrição dele, depende do quanto que ele se cuida, do quanto que ele dorme, como que estão os hormônios dele, depende de diversos outros fatores. Eu tô trazendo para você aqui uma questão única e específica que é aquilo que você vai fazer. Mas quanto mais saudável é o seu paciente, melhor a resposta ao tratamento, sem sombra de dúvida, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Normalmente ele começa a ter ali na calvície masculina, começa-se aqui nas têmporas, podendo começar aqui com essas entradas e vindo aqui pela lateral. E também no vértice do couro cabeludo, que é aquela coroinha, tá? Então, normalmente, você pode observar que muitas vezes, quando ele já tá num grau mais avançado, ele fica aqui nessa região, aqui ele fica com pelo. Aqui nessa região ele vai entrando, até que se encontra com a coroa. Então, muitas vezes, ele fica com o cabelo aqui e aqui, já observaram? E aí, depois, essa região aqui cai, tá bom? Beleza. Então, telogenização precoce, consequência, já falei tudo sobre a nossa aula. Vou abrir para comentários para vocês perguntarem. E aí, dúvidas? Conseguiram entender? Aí esse paciente, gente, encontra uma profissional especialista, uma profissional que consegue explicar isso para ele, que eu tô te dizendo, eu tenho certeza absoluta que 99,9% dos profissionais que ele procurou até hoje não fez uma explicação para ele. Se ele não entendeu o que está acontecendo com ele, deixa eu te falar uma coisa. Paciente educado, cliente educado, é cliente fiel. Você precisa educar o seu cliente, você precisa explicar. Príncipe, vem cá comigo. Deixa eu fazer um desenho aqui, deixa eu te explicar o que está acontecendo com o seu corpo, meu príncipe. Aí na hora que ele entendeu o que está acontecendo com o corpo dele, e ele entendeu o que você vai fazer sobre isso, ele vira teu cliente, princesa.
Acabou esse negócio de falar assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Entende nada de calvície. Ó, deixa eu te falar uma coisa, você tá tendo calvície, tá? E aí eu vou te passar aqui esse negócio aqui, você usa e você vem aqui semana que vem que eu vou fazer um microagulhamento. Para. Tenho vergonha de profissional assim. Para. É por isso que o mercado tá como tá. Eu tenho vergonha de profissionais assim. Entendeu? A gente tem que chegar e falar, cara, deixa eu te explicar o que tá acontecendo com você, meu rei. Porque você deve essa satisfação pro seu cliente, você deve esse respeito ao seu cliente. Explique para ele. Como que você vai explicar para ele? Estudando. Sendo você a pessoa que mais entende de calvície na sua região. Excesso de oleosidade também é um fator. Sem sombra de dúvida. Lembra que eu falei? Pele oleosa. Essa pele aqui, gente, é igual a pele daqui, ó. Essa pele daqui é igual a pele daqui. Se eu tô com a cara toda oleosa, a possibilidade de eu estar com o couro cabelo todo oleoso é gigante. E aqui eu ainda tenho uma quantidade infinitamente maior de folículos pilosos do que essa região. O que significa isso? Se eu tenho mais folículos pilosos, eu tenho mais glândula sebácea. Tá bom? Eu não vou deixar as nossas aulas salvas, gente. Me recuso. Eu preciso que vocês estejam aqui comigo às 10 horas. Tá bom? É questão de compromisso. Eu tô aqui com vocês às 10 horas. Porque é só vocês analisarem comigo. Eu que vou dar aula, eu tô aqui às 10 horas. Vocês querem a aula? Estejam aqui às 10 horas. Tá bom? Eu não vou deixar a aula salva. Como aparece no dermatoscópio a calvície. Aí eu ensino tudo isso no curso, tá, Isa? Todos os marcadores de calvície, eu explico amplamente no curso pra vocês, mostro foto, tem na apostila, pra que vocês consigam, porque não é uma coisa só. São várias coisas e não necessariamente o cliente vai ter todas, tá bom? Então, o cliente pode ter 2 características, pode ter 3 características, pode ter 4 características, vários marcadores que podem inferir que esse paciente tem alopecia androgenética. E aí, outra coisa que eu ensino no curso também de calvície é justamente o como você vai tratar, tá? Então, mas só para vocês entenderem, o que eu ensino para vocês é sobre o método Sweet Hair. O método Sweet Hair é uma metodologia que eu desenvolvi, que nós usamos na Sweet Therapy já há 6 anos, com resultados incríveis. O método Sweet Hair, ele dá, a gente consegue resultados a partir de 5 semanas de tratamento. Lembra que eu falei pra vocês? Isso não é matemática, isso não é óbvio. Eu vou ter clientes que com 5 semanas estão maravilhosos, eu tenho clientes que com 12 semanas tiveram um resultado pequenininho. Tá bom? Então não caiam nesse erro de falar assim, olha, eu garanto pra você resultado. Não, não existe isso. Tá bom? Eu vou abrir as inscrições pro curso de calvície agora em março. Tá bom? Então não precisa se preocupar. Quem não se inscreveu ainda, no link da bio aqui embaixo, tem lá da Semana da Profissional de Calvície, tá? Então assim, gente, faz sentido pra vocês que se vocês ensinam, educam o cliente de vocês, você ganha um cliente pro resto da vida. Entendeu? É isso. Mas não vai nesse negócio, vou passar aqui uma alta frequência, porque eu vi lá na aula da Cris, entendeu? Que eu posso usar alta frequência. Uma das coisas que eu mais desejo no mercado de beleza, tá? É tirar o senso de oportunismo do mercado, que é totalmente diferente de um senso de oportunidade. Então, oportunidade surgiu uma oportunidade aqui, eu vou estudar, eu vou me especializar, eu vou entender, eu vou oferecer esse tratamento no meu espaço. Isso é oportunidade. Outra coisa é oportunismo, entendeu? Eu não sei nada, não faço a menor ideia do que eu tô fazendo e tô ali, ó, passo alta frequência, venho com argila, meto óleo essencial sem entender, quer dizer, isso não existe, tá bom? Então, pra isso que eu não dou tantas informações assim nas minhas lives, porque qual é o meu objetivo, gente? É que você estude, tá? Uma vez que você estuda, você se transforma em um profissional. Depois das 12 semanas, de quanto em quanto tempo meu cliente volta? Laís, tudo depende. Vamos lá então. Se o resultado for bom, perfeito. Então, meu cliente fez 12 semanas de tratamento. O método Sweet Hair é aplicado uma vez por semana, tá bom? 12 semanas de tratamento. Uma vez por semana esse cliente faz o tratamento. Tudo isso é explicado certinho no curso. Depois que você termina as 12 semanas, na 12ª semana, você faz uma reavaliação. Fez a reavaliação, você vai estudar com o seu cliente 2 coisas. Tive o resultado desejado? Tive. Então, o que você vai prescrever para ele? Manutenção. A manutenção, ela é tateada cliente a cliente. Então, vai de acordo com a agenda do cliente e com um leve desmame de tratamento. Ou seja, João, eu preciso que você venha agora uma vez a cada 15 dias.
Mas nós vamos avaliar se de 15 a 15 dias nós vamos ter os resultados que nós desejamos. Se for o caso, eu te libero para você vir de 20 em 20 dias. Por exemplo, dei aqui um exemplo para você. Caso contrário, eu preciso que você volte para semana a semana. Porque, gente, estamos falando de ser humano. Eu não tenho como falar assim, olha, não, prescreva uma vez a cada 20 dias e todo mundo vai reagir bem. Pode ter que esse cliente você passe de uma vez a cada 15 dias e ele regrida o tratamento. Pode ser que você passe uma vez a cada 15 dias e ele esteja super bem no tratamento, tá bom? Então a gente não tem como saber disso, tá bom? Viviane, consegue sim, se ele tiver folículos ativos, se ele tiver as características de um paciente que você vai entender no curso, né? Que pode ser tratado com sucesso, vale a pena você tratar sim, sem sombra de dúvida, tá bom? Curso dele, disse alta frequência. Quem, menina? Não entendi o que você falou. Pode usar vapor de ozônio quando o cabelo está com argila ou com blend de óleos? Vapor de ozônio com blend de óleos, não. Água e óleo não se misturam. Tá bom? Com argila, sim. Qual curso é necessário fazer primeiro? O de cronograma de calvície. Sem sombra de dúvida, o cronograma capilar. Você faz o cronograma capilar, você vai ter toda a base necessária, você vai ter todo o entendimento do que é, gente, o mundo do ser humano, do corpo humano, o que é caspa, o que é dermatite seborreica, o que é pele, o que é um folículo piloso, tudo isso você aprende no curso cronograma capilar, tá? Aí depois você aprofunda todo esse conhecimento no curso de calvície, beleza? É assim que nós montamos, é um curso mais avançado, o de calvície. É um curso mais especialista, digamos assim. Isso, eu coloco estudos científicos também no nosso curso, tá bom? O cronograma seria o inicial? Seria, Lígia. Como faz para comprar no curso cronograma capilar? As inscrições fecharam no mês passado. Michele, tem que esperar abrir de novo, tá? Eu termino o cronograma, estou estudando de calvície, estou encantada. Que legal, meu amor, coisa boa. No curso, aprendendo a usar os produtos da Switch ou outros também. No curso, nós ensinamos vocês a como fazer leitura de rótulo. Então, você vai aprender sobre os meus cosméticos, só que você vai se transformar num profissional capaz de estudar o rótulo dos cosméticos para decidir qual linha você vai trabalhar. Eu não prendo nenhum tipo de aluno aos meus produtos, tá bom? Nem é meu objetivo, para ser bem sincera. A alopecia cicatricial é mais complexo e ela não está no curso que eu passo para vocês. Ozonoterapia é um tratamento para calvície, está em alta no salão? De jeito nenhum. De quanto em quanto tempo você abre a inscrição para os cursos? Depende, Moni Fagundes. Depende, depois que eu fecho a turma, nós estruturamos todas essas alunas, nós damos boas-vindas, nós tiramos todas as dúvidas iniciais, porque é uma avalanche de dúvidas. Então, depois que nós arrumamos a casa, nós abrimos nova turma, tá bom? Pra gente não se atrapalhar, digamos assim, pra gente poder dar a atenção que vocês precisam. Estou amando o curso Cronograma Capilar, que é a Nilce. Obrigada, meu amor. Então, gente, os três modelos do tricoscópio da Dino. Faz o seguinte, Cris, eu vou te pedir um favor que você já me perguntou isso, eu fiquei te devendo, eu não quero ficar te devendo de novo. Vai no direct da Dinolite, fala que a Cris Mendanha indicou o Dinolite e qual é o modelo que eu uso. Ela vai te falar os dois modelos que eu uso, tá? Eu gosto mais do meu mais antigo, só pra você saber. As meninas sabem qual modelo que eu uso. Eu posso fazer o de calvície logo? Pode sim, Manu. Eu tô fazendo o cronograma capilar agora em 2021, eu posso fazer o de calvície logo? Pode também. Pode fazer os dois juntos, não tem problema. E depois que vai ter curso de calvície, porque ainda não terminei do cronograma. Sim, a gente vai abrindo, né? Não tem uma programação certinha, mas a gente vai abrindo os cursos ao longo do ano, tá bom? Para fazer o curso de calvície, eu preciso de preferência que você já tenha o meu primeiro curso, que é o curso de cronograma capilar, tá? Ó, a Cris tá me perguntando, posso fazer o curso de calvície até que o curso de cronograma inicie? Cris, não é o ideal, tá? Mas você pode. Eu tenho várias alunas que já fizeram isso, tiveram muito sucesso, que começaram pelo curso de calvície e depois foram pro curso cronograma capilar, entendeu? Mas, assim, eu vou ser sincera pra você, é o ideal? Não, porque você pode ter mais dificuldade de aprender, tendo em vista que várias coisas que vão ser
lançadas no de calvície já foram ensinadas no curso cronograma, tá bom? Mas não precisa se preocupar. Mesmo sendo o curso o de calvície, eu começo do básico. Eu ensino pra você o que é um folículo, eu ensino pra você o que é, como é que você faz o desenho do folículo, eu ensino você a vender, eu ensino você a fazer anamnese. Então, assim, o curso também é completo, não é um curso que depende do outro necessariamente. Mas o mundo ideal é que você tenha feito o primeiro para que você já esteja com a mente aberta, já esteja com seus conhecimentos já amplamente trabalhados para você só assimilar melhor os seus conhecimentos novos, tá? Oi, gato. Tá me ligando, né? Eu tô em aula. Quero fazer o curso do cronograma. Tem previsão de data para o novo curso do cronograma? Não tem. Tem curso de terapia capilar pela BT? Pode fazer o curso de calvície? Pode. Se você já tem um curso básico, pode, tá bom? Estou amando o curso, Cris, obrigada. A resposta já veio, obrigada. Quando o cliente está com um corte químico, a terapia capilar ajuda muito, 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 muito. Quando vai abrir inscrições do cronograma, eu já respondi, né, gente? Pra gente não ter que ficar falando toda hora o que a gente vai fazer. Eu já respondi pra vocês, eu não tenho data, tá bom? Me esqueci da live de hoje, eu cheguei agora. O que foi que eu perdi? Você perdeu sobre calvície, tá, amor? Quero de calvície. E aí, o que acontece, gente? O de calvície... Obrigada, Cris. O de calvície, nós vamos... Quem não abriu ainda, porque eu já vou fechar a nossa live, tá, gente? Quem não fez a inscrição ainda, faça a inscrição. Assim que a gente terminar essa live, por favor, vai aqui embaixo, no link na bio. Tem lá o link para você se inscrever na semana da profissional de calvície. Você clica, se inscreve. Serão várias lives que eu vou falar tudo sobre calvície, para que você possa ter uma percepção mais clara do universo do profissional de calvície, para você poder se inscrever no meu curso, tá bom? Então é importante que você se inscreva, tá? O Arlene, a legislação sanitária me afirmou que não posso estar atendendo com laser com alta frequência, sem ser formada em estética. Eu vou te falar uma coisa, eu desconheço esta informação. Então, só se for uma legislação da sua região, tá? Porque o que acontece aqui em Brasília? A vigilância sanitária, ela não é padrão. Então, nós fazemos cursos livres. Os cursos livres nos permitem trabalhar com todos os equipamentos que você aprende no meu curso. Mas, dependendo da legislação da sua região, pode ser que você passe por esse problema. Eu nunca ouvi falar do que você está falando, mas vale a pena, então, você conversar com a vigilância sanitária, porque eu não conheço a vigilância sanitária do Brasil todo. Para vocês terem uma ideia, aqui em Brasília, eu tinha uma clínica na Asa Norte e uma clínica na Asa Sul, que são 2 bairros, né? A vigilância sanitária da Asa Norte, às vezes, me mandava fazer coisas que a vigilância sanitária da Asa Sul não mandava. Aí, como eu estava em contato com as duas, eu falava, ó, vocês precisam aprender a se comunicar. Entendeu? Então, é isso. Mas, de qualquer forma, eu, Cristiana, eu nunca recebi. Eu recebi uma visita da vigilância sanitária assim que eu abri. De qualquer forma, eu faço de tudo para que eles, quando eles foram na clínica, mostrei todo o meu material, mostrei tudo, só que eu não fiquei mostrando muito os meus equipamentos. Te explico por quê. Não é nem com o objetivo de mentir, é justamente pela falta de entendimento deles, entendeu? Então, assim, eu mostrei minhas escovas, mostrei como que a gente faz o processo de higienização, mostrei o quanto que a clínica é limpa. A gente tem que ser inteligente também, né, gente? Então, assim, eu fiz tudo pra mostrar. Agora, os meus equipamentos eu não mostrei, não vou mentir pra vocês. Entendeu? E eles não saem abrindo tudo. Isso é besteira, isso é coisa de novela, achar que eles saem abrindo tudo. Não saem. Então, eu deixei tudo guardadinho, assim, e tal. Por quê? Porque se eu mostro, aquela pessoa é ignorante, aquela pessoa não é da área estética, ela não faz ideia do que eu tô fazendo. Aí ela vai e fala que eu não posso trabalhar, sendo que ela não tem noção das coisas, entendeu? Então, eu, de certa forma, eu finjo que não tô entendendo. Assim, eu falo, gente, equipamentos? Como assim? Né? Como assim? De onde? Não entendi, tá? Fica a dica aí pra você. Ó, um beijo. Toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, estaremos aqui. Não pediram pasta sanitária? Eu tenho autorização da vigilância sanitária para trabalhar. É só o que eles querem. Entendeu? Não tenho pasta sanitária não, mulher. Isso aqui não existe aqui em Brasília não. E olha que eu tô em Brasília, gata. É bom você se informar direitinho. Conversa com a sua contadora. Brasília, gata. Eu tô do lado da Anvisa. Aqui é um saco essa coisa de quando eles querem, de fiscalização, né? Claro. Mas eu, gato, mostrei tudo que eu tinha de maravilhoso e fingi de besta depois.
Fiquei, servi um café, fiz amizade. Falei, você quer um cafezinho, princesa? Vamos dar uma escovada nesse cabelo, né? Nunca mais apareceram, em nome de Jesus. Mas se aparecerem também, a clínica continua no mesmo padrão, continua maravilhosa, enfim. E tenho toda a documentação para trabalhar. Mas eu não tenho uma pasta sanitária, entendeu? Por isso que eu tô falando, a melhor pessoa para te orientar é a sua contadora, tá bom? Gente, ó, beijo, um ótimo dia. Aqui em Brasília nós estamos em lockdown, não sei se vocês estão sabendo. Então, a partir de hoje, a minha clínica não pode funcionar, né? Infelizmente, o nosso governador é uma porcaria e estamos aqui, né? Em casa, tá bom? Beijo, tchau, tchau.